Olá, começa agora mais um programa Caminhos da Arquitetura, no canal 525 da Claro TV, TV Minuano. Este programa ele é apaixonado pela relação que existe entre espaço e ambiente. Hoje te convido a pegar um café, sentar na tua poltrona e vir junto comigo. Vai começar Caminhos da Arquitetura. O programa hoje vai nos trazer duas arquitetas que são ícones nos seus escritórios e no seu espaço. Trabalhos diferenciados, projetos sempre muito assertivos na hora de colocar para os seus clientes. Eu tenho junto comigo a arquiteta Cíntia Hernández, uma espanhola que escolheu o Brasil como residência. No segundo bloco eu vou conversar com Angelina Blonker, uma arquiteta que foi professora, tem seu escritório e hoje atua muito na área de arquitetura de interiores. Então, para começar o nosso programa, vamos conversar com Cíntia Hernández. Bom dia. Cíntia, tudo bem? Tudo certo. Você é uma espanhola que escolheu o Brasil para viver e desenvolver o seu trabalho na arquitetura. É isso mesmo. É isso? Isso mesmo. E o que te levou a essa decisão de vou trabalhar em Esteio, vou trabalhar no Rio Grande do Sul? É que assim, ó, eu não sou nascida na Espanha, de pai espanhol e mãe brasileira, né? Então acabamos vindo para cá em 2011, entrei na faculdade em São Leopoldo, no Unicinos. Sim. E eu acabei ficando pela região, casei e fui para Esteio. Ah, legal. Aí acabo atuando em toda a região metropolitana, vou um pouquinho para a Serra também, trabalho aqui em Porto Alegre. Onde tiver trabalho, estamos aí. Tá certo. E me conta um pouquinho sobre os teus projetos. Como é que tu faz o projeto em relação a buscar bibliografias, buscar estudos, detalhes da Espanha para colocar aqui no nosso rincão, digamos assim? Então, eu acredito que seja uma questão mais de experiência, né? Porque eu vivi lá 18 anos e cada vez que eu consigo e o euro permite, eu dou um pulinho lá também, né? Para ampliar e continuar tendo essa relação com minhas origens, né? Mas eu acredito que é muito pensar e escutar o cliente, analisar o que o cliente precisa e, né, dentro dessa experiência, tanto de faculdade, quanto de mercado, quanto a minha experiência lá na Espanha, eu tento fazer um mix e aplicar da melhor forma nos projetos dos meus clientes. Tu já leu o livro do Zelzer? Não. Que ele sempre diz assim que hoje o projetar, hoje o colocar as tuas ideias no projeto necessita ouvir, experienciar para daí projetar. Olha. É mais ou menos tu tá te enquadrando dentro dessa filosofia do Zelzer, né? Que é um atual aí, um escritor atual da nossa área, né? E que ele coloca que isso é o fundamental para que a gente possa desenvolver uma assertividade muito grande nas nossas propostas, não é mesmo? Eu acho que desmistificar um pouquinho a figura do arquiteto como um ser todo-poderoso, e sim como uma pessoa que está aí para facilitar e auxiliar, para fazer essa tradução da cabeça do cliente para o que dá para fazer. Então, acho que essa união de tu parar, escutar, entender e conseguir colocar no papel e construir depois, né? Então, até isso já puxa o diferencial do escritório, né? Que o diferencial do meu escritório seria esse. O que nós fazemos? Nós acompanhamos o cliente do início até o fim. Escolha de terreno, projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, tu faz interior, um briefing do zero? Tudo. Aí nós acompanhamos tudo. Vamos na obra uma vez por semana, pelo menos. Falamos com todos os contratados. Tu tem algumas fotos, né? Tenho. Por favor. Tenho Vamos alguns ver se a gente projetos. consegue colocar as fotos da Hernández aí. Essa daí, Nova Santa Rita, já está construída, a residência MAP. É 261 metros quadrados, num condomínio. Uma arquitetura bem moderna. Bem moderna, bem né? moderna. Mas nunca esquecendo da parte da biofílica, né? Muita madeira, muita cor
uma palheta natural, né? Natural. E as vegetações que nos proporcionam essa interpolação de espaço interno e externo, né? E o concreto aparente do volume também, que acaba dando um pouco do brutalismo misturado com essa arquitetura biofílica, né? E me diz uma coisa, Cíntia, quais são as principais diferenças que tu vê entre a arquitetura espanhola de hoje, é óbvio, com a arquitetura brasileira? O que que tu tem de propostas que dizem assim, pô, isso aqui eu vim em tal lugar na Espanha e eu acho que vai ficar legal aqui nesse meu projeto e tal. Qual é essa simbiose que tu faz de trazer de lá para cá toda a riqueza dos projetos espanhóis? Eu acho que é questão mais de materialidade, porque questão de espaço muda muito a nossa cultura, muda muito o uso do espaço, os apartamentos, lá é muito difícil tu pegar e comprei um terreno, vou construir. Quem faz isso é quem tem um poder aquisitivo muito grande, normalmente fora da cidade, porque é muito caro construir dentro da cidade. Qual cidade? Qualquer uma, mas na minha cidade em questão é Albacete, que é uma cidade que ela é muito concentrada, muito vertical, ela é pequenininha e vertical. Então acaba que qualquer terreno dentro do núcleo urbano é absurdamente caro. Então o que fazem? É tudo casa geminada, tudo apartamento, então acaba tendo que aproveitar muito bem os espaços, sem contar a questão da vegetação. Eles têm pouca essa questão de trazer a vegetação para dentro de casa, porque tem pouco fora. Então é uma coisa mais árida, uma coisa mais bruta. É bem bruto. Então tem que pegar essa mistura, né? Dentro de casa, trazer esse verde para dentro de casa, que é o que está faltando, e aproveitar nosso verde fora de casa, que aqui nós temos esse potencial, né? Nosso clima aqui é maravilhoso. O Brasil proporciona isso, né? Vamos dizer assim, e é em qualquer região do Brasil, né? Mantendo as características da flora e fauna, tu consegue trazer e jogar para dentro, jogar para fora essa relação de espaço interno e externo, né? Claro, aproveitando sempre as espécies autóctonas, que dão menos trabalho, né? E é o que é nosso mesmo, né? Aqui do Rio Grande do Sul. E dentro dessa tua experiência de projetar em Esteio, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, qual foi o projeto que mais te marcou? Assim, alguma coisa que tu possa dizer, pô, esse projeto eu fiz, saiu exatamente como eu queria. Dentro do que o briefing que o cliente me passou. O que tu tem para nos dizer? Na verdade, eu vou dizer para vocês que desde a pandemia, todos os projetos, ou a maioria deles, tem sido uma surpresa boa, assim. Os clientes ficam muito felizes, nós temos uma política de, assim, ó, eu vou modificar até que fique como tem que ficar. Porque a prioridade no escritório é que o cliente fique feliz. Mas isso não é um retrabalho? É retrabalho se teu briefing não está bem feito. Pois é, porque se eu vou modificar até o cliente atender às necessidades do cliente, isso significa que muitas vezes o briefing não foi atingido. E aí tu fica modificando, trabalhando, e tempo é dinheiro. É monetário, né? É monetário. Então... Às vezes a questão do briefing é até o cliente que não sabe o que quer, porque raramente eu atendo um cliente individual, né? É um casal, é uma família. Então, conforme as reuniões, conforme vamos colocando no papel, vamos guiando e vendo exatamente o que está falhando, o que está acontecendo. Aí acaba sendo isso, é o mais parar e conversar com eles, parar e entender. Talvez tenha que aumentar o número de reuniões para que o briefing seja mais esmiuçado, né? Sim, é que isso não é uma, digamos assim, um prejudicial importante, porque fazer 1, 2, 3 reuniões, isso está dentro do escopo do coisa. E está dentro do valor, né? Exatamente. É mais o que tu cobra, porque... Eu só acho que o retrabalho é que é chato, né? Sim, mas é que assim, ó, começamos com a planta layout, porque sou uma arquiteta meio funcional, puxando para engenheira, que sempre brincam com isso. Eu resolvo primeiro, antes de ir para qualquer coisa estética, né? Claro que tu acaba pensando a planta já com ideia de fachada, mas normalmente, resolvemos a planta. Então, o retrabalho acaba sendo trabalho de planta, assim, não é um trabalho mais de layout do que qualquer coisa. Vamos ver outro projeto, então. Essa daí é a residência FD, com 147 metros, sem portão, que também está finalizada. Os clientes queriam uma casa muito térrea, muito ampla, e aí tem, atrás do carro que tem esse vidro, é tudo vidro, é um vidro não é 360, 270. Aí eles têm a mesa de jantar lá, que eles abrem tudo e acaba totalmente integrado com o pátio. Muito bem. Também com a relação
biofílica muito forte, né? Sim, sim. Até ela, a proprietária, ela gosta muito e ela cuida muito de plantas. E ela tem um jardim lindo, ela se puxa bastante. E aí uma pergunta bem assim, bem particular. Qual foi o maior desafio dessa arquiteta, nascida na Espanha, mas criada a partir dos 18 anos aqui no Rio Grande do Sul, especificamente na região metropolitana, Esteio, São Leopoldo, Sapucaia, Novo Hamburgo, aquela região toda lá. Qual foi a grande dificuldade que tu achou de tu te inserir no mercado, tendo em vista que o idioma muitas vezes algumas pessoas não entendem, e transitar num local onde tu pode ser que tu tenha um conhecimento ou não, é uma coisa muito mais difícil, né? Sim. Então, quais foram as dificuldades que tu encontrou? Eu vou dizer que a maior dificuldade foi a questão de que eu saí da faculdade e as pessoas que eu conhecia era todo do mundo da arquitetura, porque eu cheguei no Brasil direto para a faculdade. Então acabou que o que foi difícil é sair da arquitetura, sair da faculdade e conseguir ampliar e ter esses contatos com pessoas fora da área para começar a oferecer meus trabalhos, para criar essa experiência, né? Então acaba que essa dificuldade foi a questão do idioma, eu sou bem despojada, assim, ó, não entendeu, conversa. E tu teve uma facilidade, né? Porque mãe brasileira Sim. e pai espanhol. Então, na verdade, tu já tinha o português dentro de casa, não é mesmo? Não. Não? Não. Só espanhol? Só espanhol. Eu só escutava. Nós nunca falávamos, é uma coisa que... Não sei o que aconteceu lá no meio do caminho, que a mãe parou de falar o português. Na verdade, a mãe não fala português nem espanhol hoje em dia, né? Nós brincamos que ela portunhol. Portunhol, que é do Atlântico, assim. Sim. Ela fica meio-meio. Então, acaba que eu tinha facilidade na questão da escuta, mas eu nunca tinha falado. Nunca tinha parado para falar. Ok. Vamos ver mais um projeto, então. Olha que coisa boa. Esse daí é um dos meus projetos xodó, é a PSG, que vai ser construída no condomínio Sun Garden em São Leopoldo. O que são essas siglas? PSG? PSG é o nome dos meus clientes. Ah, sim, sim. É o nome dos meus clientes. Pode deixar a foto ali. Isso. Eu quero... Isso, esse projeto tem até elevador. O cliente queria um projeto bem despojado, com bastante ângulo, diferente, com materiais poderosos. Aí colocamos uma pedra natural na fachada, colocamos aqui um concreto aparente. E ainda assim trazendo esse verde, né? Porque o condomínio pede também um verde. O condomínio é em São Leopoldo. Em São Leopoldo mesmo. É o Sun Garden. E como é que tu chega nessas formas, assim? Eu tô achando maravilhoso aquela laje inclinada, em balanço, entendeu? Eu acho que assim, ó... Estou gostando muito dos teus projetos. Obrigada. Apesar da gente se conhecer um pouquinho, mas eu estou percebendo que tu é bem arrojada na condição de projetual. E isso é uma coisa que tu traz de fora. Na verdade, não é bem fora. É bem total de fora. Vou contar por quê. Porque eu tenho um segredo. Qual o segredo? O meu pai que faz essa estrutura, né? Daí eu ligo para o meu pai. Teu pai é engenheiro? Engenheiro civil, especialistas em estrutura. Daí eu ligo para o pai. Pai, eu quero um balanço de 9 metros, Tá, vamos fazer assim, a estrutura metálica, vamos fazer... Então eu tenho, desde sempre, eu sempre ajudei meu pai durante a faculdade, eu trabalhei com a estrutura, então a estrutura é uma coisa que eu gosto. Eu tô vendo, é uma coisa tu usa que muito isso aí. Uso muito. Aquela máscara lateral do lado de... Nada pra frente ainda. Nossa, nesse ângulo aqui não dá pra ver, mas ela tem um balanço aqui que ela vai inclinada pra frente. E tem ainda um LED todo na parte da frente, acompanhando esse LED é embutido na própria... Normalmente eu deixo para fora, porque como é cimento, como é concreto aparente, se tu vai cortar, acaba ficando um acabamento muito feio. Mas e se tu deixa direto na forma? A madeira acaba sugando umidade, quando tu puxa a madeira, acaba vindo também os pedacinhos. Então, como fachada... Nada como falar com uma pessoa que entende do negócio, né? Obra comigo também, né? Legal, Os meus filhotes eu sempre acompanho, né? Eu gosto muito. Tá bom. Então, no processo que tu usa para atender a necessidade do teu cliente, tu já fica, na hora da conversa, na hora do bate-papo, tu já fica imaginando, pô, posso usar tal estrutura assim,
não vou usar laje pilar, vou usar uma laje em balanço, uma parede de cortina, alguma coisa desse laje tipo. nervurada, estrutura metálica, steel frame, o que for, bem-vindo. E madeira. Madeira, tu sabe que nessa região aqui é mais complicado por causa da umidade. As pessoas... A gente tem uma fábrica de estruturas de madeira aqui no Rio Grande do Sul que fornece para o Brasil inteiro. Qual é, né? E tu não usa a Esmara? A Esmara, tu sabe que eu já fui na faculdade, eu fui visitar eles. Só que acaba que as pessoas têm, eu acho que os clientes acabam tendo um pouco de aquela coisa de casa de madeira, da avó, sabe, de um padrão. E quando tu vai construir uma casa de madeira hoje em dia com madeira de lei, acaba saindo bem caro também. Então, tipo, uma madeira boa hoje em dia não é fácil, né? Mas a Esmara trabalha com qualquer tipo de madeira. Sim, só que se tu vai fazer uma casa de madeira nesse padrão de 250, 300 metros quadrados, tem que ser uma madeira que acompanha o padrão da casa, né? Então acaba ficando, né, um valor um pouco alto e tem a questão da manutenção, que as pessoas hoje em dia, com o nosso dia a dia corrido, eu tento fazer o máximo que fique funcional a casa. Então a madeira acaba dando um trabalho, né? Tem que lixar, tem que, né? Mas que fica lindo, fica, né? Não. E fica acolhedor, fica quente, né? Tu atende aquela necessidade de interpolação da natureza para dentro do espaço, né? Porque a madeira te provoca esse sentimento, não é mesmo? O cheiro da madeira, né? Parece que tu está dentro de uma floresta. Eu adoro. Eu acredito que podemos investir num piso natural de madeira. Também, hoje em dia, estamos cada vez tentando mais voltar ao nosso piso de madeira natural, né? Os móveis também, muitas pessoas hoje em dia, sobretudo depois da enchente, né? Estão querendo deixar um pouco o MDF, o MDP de lado e investir em madeira natural dentro de casa, né? Bancada de madeira. Mas eu acho que é uma transformação pouco a pouco, conforme vamos ter acesso aos materiais, né? Ok. E assim, para a gente já ir direcionando para o final do bloco da entrevista, que pena, o tempo voa, mas a televisão é assim mesmo. Qual é a dica que tu dá para quem quer começar, então, a fazer um projeto? Primeira coisa, contrate um arquiteto. Contrata um arquiteto, analisa as propostas. Mas arquiteto, todo mundo diz que arquiteto é muito caro. Caro é construir 100. Caro, depois o retrabalho, o que tu gasta, depois, tudo é superestimado, tu colocam tudo a mais. Por quê? Porque não tem medo de errar. Então, gente, não tenha medo de errar. Vão com o arquiteto, se sintam à vontade de conversar, de passar vamos dizer assim, seus medos, suas dúvidas. É muito divertido. Gente, é um processo divertido, é um processo que, acaba criando uma amizade entre o arquiteto e se todo mundo soubesse que o valor do arquiteto é apenas 3% de um valor total de uma obra, é irrisório. Todo mundo contrataria, antes de qualquer coisa, contrataria um profissional da arquitetura. Gasta muito de mais de 3%. Nossa. E como eu falei, nós ajudamos na escolha do terreno. Tudo. Então, o que tu já gasta em questão do terreno, às vezes tu compra um terreno mais barato, tem que botar terra, tem que fazer movimentação de terra. Gente, contratem um arquiteto, vale muito a pena. Então, Cíntia, muito obrigado pela tua participação. Gostei muito dos teus projetos. Vou começar a te seguir no Instagram, que deve estar aparecendo ou vai aparecer, né? E assim, tua trajetória, a gente tem certeza que vai ser bela, que vai ser muito proveitosa para ti e para todos os teus clientes. Amém. Muito obrigada pelo convite. Então, estamos providenciando o Instagram e eu quero deixar claro que não é fácil para quem vem de fora. Eu já tive uma experiência com quem foi morar fora do Brasil e se adaptar, talvez para nós ir para fora do Brasil e se colocar no mercado seja muito mais difícil do que quem vem de fora para cá. Então, eu quero dizer muito obrigado, Cíntia. Você abrilhantou a nossa primeira etapa dos caminhos da arquitetura. Muito obrigada. Vamos a um intervalo comercial, é rápido, logo a gente volta. Estamos de volta com Caminhos da Arquitetura. Nesse segundo bloco, nós vamos falar com a arquiteta Angelina Bonker. Ela é especializada em arquitetura de interiores residencial, comercial
e arquitetura médica. Então, Angelina, obrigado por ter vindo, muito prazer. Queria que tu fizesse umas primeiras ponderações sobre o teu escritório. Obrigada pelo convite, César. Bom, eu tenho um escritório já há 15 anos aqui em Porto Alegre, onde a gente desenvolve majoritariamente arquitetura de interiores. Esses projetos de interiores, eles são residenciais, mas a gente atua também muito forte na área comercial e na área de interiores de estabelecimentos de saúde. Sejam eles consultórios, uma clínica veterinária, né, uma parte hospitalar. Então a gente tenta trazer os mesmos princípios de projeto para esses vários tipos de projeto. Certo. E aí eu fiquei sabendo que tu está também trabalhando muito com a parte de inteligência artificial, todas as ferramentas que nos levam a detalhamentos e nos levam a compreender um pouco melhor a arte projetual, né? Eu quero que tu explique como é que tu aplica esses processos, por exemplo, na área médica. A neurociência aplicada na arquitetura da arquitetura de interiores da medicina, ela é muito complexa. Como é que tu leva todo esse conhecimento para dentro daquele teu espaço? Certo. Bom, primeiro sobre a parte da tecnologia, né? A gente, há muitos anos atrás, eu fiz a migração do escritório para ferramentas BIM. Então, a gente utiliza softwares, né, com tecnologia BIM, onde a gente tem uma modelagem paramétrica. O que é? Cada projeto, na verdade, ele é uma maquete, né, tridimensional do projeto. E a partir dali a gente vai tirando as informações técnicas. Hoje a gente já não projeta mais planta baixa, depois vistas e fachadas. Não. Hoje tu vai alimentando o teu programa e o teu programa já vai te dando o volume de como que vai ficar aquele teu espaço. Exatamente. A gente tem, que aí é uma questão minha e que a gente tem esse método no escritório, onde o estudo preliminar ele ainda acontece à mão, a gente desenha, a gente cria, que é para onde a gente vai tirar as ideias da cabeça, porque da cabeça para a mão não tem intermediário, né? Não tem tela, não tem, né? Então a gente consegue desenvolver esse lado criativo. Mas a partir do momento que o estudo preliminar ele vai virar um anteprojeto, a gente já está falando em modelagem paramétrica. Então não é desenhar uma linha no computador, não é desenhar uma fachada, um croquis no computador. A gente vai modelar. Tu acha que isso acontece com todos os escritórios? Não. Faz o croquis com a mão e depois faz a transposição deste croquis para fazer esse lançamento paramétrico, para tu ter a tua volumetria já definida, a tua volumetria já quase que finalizada. Todos os escritórios usam isso ou tu acha que não é por aí? Não, eu acredito que não, porque hoje a gente tem ainda muitos escritórios que não fizeram a migração para o BIM. Né? A gente tem muito escritório que ainda desenvolve com desenhos 2D, seja usando um software de computador, onde ele vai desenhar ali planta, depois corte, depois fachada, enfim, de uma forma como se fazia à mão, só que com o uso de um software. Então, eu acho que não são todos os escritórios, não. Assim, né? O tempo que demanda isso, tu faz ideia? Eu tenho a minha ideia, mas tu faz ideia, assim, eu vou fazer o projeto com o levantamento e todo ele em croquis e coisa e tal, e depois eu vou mandar essas informações em 2D para dentro do meu computador, no CAD ou em alguma ferramenta que me possibilita essa feitura do projeto. Depois eu trabalho com o SketchUp ou alguma outra ferramenta que me proporcione a parte de 3D e que me proporcione a maquete eletrônica. Isso é uma coisa. Tu fazer parametricamente tudo isso que eu te falei dentro do BIM é instantâneo. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Ok. Tá? Não tem um botãozinho ali, ó, criar edifício, criar sala comercial. Não, isso não existe. Quando a gente está desenhando um projeto de arquitetura dentro de um software paramétrico, a gente praticamente vira um programador. Né? Então, tu acaba desenvolvendo algumas ferramentas dentro do próprio software para conseguir modelar aquilo que tu precisa. Então, a parte da modelagem, onde tu vai inserir esses parâmetros e vai inserindo as informações que vão dar origem depois ao modelo 3D, ela é mais lenta, ela é mais demorada, né? Envolve um certo tempo de trabalho de escritório. A vantagem é que depois, quando tu precisa fazer um ajuste ou quando tu precisa compatibilizar com diferentes disciplinas,
no caso, um sistema de ar-condicionado, um projeto hidráulico, um projeto elétrico ou até mesmo um projeto estrutural, para ver se tu não está tendo nenhuma interferência entre as disciplinas, aí é muito fácil, aí é muito rápido. Então, o processo de modelagem ele é mais lento, porque ele é muito mais complexo. Porque ele tem que ser abastecido por uma mente humana. Claro, e é uma modelagem mais complexa. É diferente de tu só fazer um volume no SketchUp e dizer que aquilo é uma parede. Não, tu tem que dizer o que é uma parede, qual é a espessura da parede, qual é o material, qual é o acabamento, ela vai ter pintura. Então, tu põe várias informações antes de sair colocando a parede. Então, tu tem que pensar muitas etapas à frente para começar a modelar. Só que uma vez que tu tem esse esboço modelado, tu consegue ter mais eficiência na hora de gerar os detalhamentos, tu consegue ter mais eficiência na hora de fazer um ajuste em função de algum outro projeto ou de alguma alteração em função da obra. Então, eu falo que é um pouco como uma linha de produção japonesa, onde tu tem um planejamento muito maior do que o tempo que tu leva apertando o parafuso. Sim. A modelagem paramétrica ela é mais ou menos assim. Tu leva bastante tempo na hora de modelar, mas depois tu tem resultados mais rápidos. Tu trouxe algumas fotos, eu queria dar uma olhadinha nos projetos. Enquanto isso, nós vamos conversando. Tudo isso que tu me falou me leva a crer que tu acha que a inteligência artificial vai continuar sendo por muito tempo uma ferramenta de nós profissionais, ou nós ser humano, né? Seres humanos para trabalho. Com certeza. A gente vê assim alguns colegas, né, comentando: nossa, a inteligência artificial vai substituir o arquiteto, ou a inteligência artificial vai substituir algumas profissões. Tu acha que isso não vai acontecer? Não. Pelo menos nos próximos 200 anos. Não sei 200 anos, porque 200 é bastante. Com toda essa velocidade que a gente está tendo, de tecnologias novas e de processos novos que acontecem no nosso dia a dia, eu tenho uma preocupação. Mas né? aí que tá, falaste a palavra correta, processo. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta que nos auxilia nos processos. Ela vai facilitar alguns processos dentro da atividade projetual, mas ela não vai substituir o arquiteto. Ela não vai substituir a parte humana da arquitetura, que é escutar o cliente, é entender a dor dele, é entender a demanda. E, na boa, nenhuma inteligência artificial vai lá na obra conferir se o pedreiro está seguindo a paginação de assentamento do piso, né? Isso eu acredito que não, mas as superinteligências que já estão sendo testadas em vários países, principalmente em Japão, China, as superinteligências são aquelas inteligências artificiais que se abastecem da inteligência artificial. Com certeza. E aí, como é que nós ficamos? Eu acho que essa superinteligência, ela vai nos ajudar, talvez, nesse gargalo que hoje a gente tem, que a modelagem paramétrica acaba tomando muito tempo. Então, talvez ela venha para nos ajudar a agilizar essa modelagem paramétrica. Mas ela nunca vai substituir o pensar a arquitetura. O pensar a arquitetura no sentido de acolhimento, no sentido de sensações, no sentido de percepção do ser humano naquele espaço, né? Tu pode até criar arquitetura a partir de inteligência artificial, mas ela não vai ser com a mesma qualidade, né? Trazer aquela mesma sensação. E eu te pergunto o seguinte, quando tu faz esse processo todo, né? O que é mais essencial tu colocar nesse teu projeto que o teu cliente vai estar extremamente representado naquilo que tu vai colocar lá? Por exemplo, esse teu estar aí, né? Na hora que tu estava projetando, tu estava pensando coisas, mas o que foi mais essencial de tu colocar nesse espaço e que fosse uma representatividade significativa do teu cliente? A gente sempre costuma trabalhar no escritório com alguns elementos de cor, né? Então a gente tem uma base mais neutra, né? Mas sempre com alguma cor, justamente para trazer essa personalidade. Nesse projeto em específico, a gente tem um mural ali com grafite que era um desejo da cliente. Ela diz: o meu sonho era ter uma parede grafitada na minha casa. Então a gente projetou todo o espaço pensando assim, aqui vai ter um grafite, aqui vai ter uma área de estar, né? E também levando em consideração, por ser uma cobertura horizontal, por a gente viver num clima em Porto Alegre que faz frio, e também faz sol, e faz muito calor, e a gente tem, né, essa variação térmica muito grande, pensar formas dessa família usar esse espaço
a maior quantidade de dias possíveis ao longo do ano. Então a gente pensou soluções para sombreamento, soluções para ventilação, soluções para conseguir aproveitar em dias de chuva, né? Então tentar fazer com que as pessoas utilizem o máximo possível a casa delas, o espaço delas, o negócio delas, né? Otimizar, né? Então, eu acho que otimizar seria... Na verdade, tu acha que os espaços criados por nós arquitetos têm condições de transformar a vida de cada um dos nossos clientes. Com certeza. César? Mesmo eles usando pouco tempo essa casa, porque saem cedo e voltam tarde. A sua vida cotidiana é tão corrida, tão cheia de atributos, né, e de necessidades, né? Apesar de tudo isso, tu ainda acha que a arquitetura pode fazer uma significação muito grande na vida do teu cliente. Com certeza. Ainda mais se a gente tem uma jornada de trabalho estressante, cansativa, longa, mais ainda que a nossa casa tem que ser o nosso refúgio, tem que ser acolhedora, ela tem que nos trazer bem-estar, conforto, ela tem que ser o lugar que a gente chega, se sente acolhido e recarrega as energias para... Um espaço salutável, né? Exatamente. Porque, então, na verdade, não é só... Tem que ter conforto térmico, tem que ter uma sensação de aconchego, tem que ter materiais que te conectem com aquilo que tu acredita. Então, é muito mais, né? Tem que te trazer o bem-estar físico e mental. Com certeza, não é mesmo? Com certeza. Porque, na verdade, a gente busca isso, muitas vezes, num projeto de clínicas médicas, que o paciente tem que chegar no espaço e se sentir aconchegado, né? Acariciado, com porque certeza. Se ele está lá é porque provavelmente ele está com algum problema de saúde, coisa e tal, e ele tem que se sentir bem nesse local, né? A sua casa também é assim. Eu já tive projetos, por exemplo, de consultório médico, onde a doutora nos chamou porque ela estava sentindo que os pacientes não estavam sendo sinceros o suficiente na etapa de conversa ali, de diagnóstico, porque como eles ouviam o burburinho da sala da recepção, como eles ouviam, né, a pessoa falando na recepção, eles tinham vergonha de falar, porque eles achavam que alguém na recepção ia ouvir eles. Então, acabava, mesmo sendo um consultório de dermatologia, que não é uma coisa assim tão, né, invasiva, as pessoas tinham vergonha e acabavam não sendo sinceros o suficiente ali no diagnóstico, na conversa com o médico. Anamnese, exatamente. Então a gente acabou fazendo toda uma reforma onde o foco era o acolhimento desse paciente, o conforto acústico e esse paciente entrar e se sentir à vontade, né, para falar tudo o que ele precisava para a médica. É isso aí. Então, são detalhes, e que não são tão detalhes assim, que a arquitetura de interiores vai influenciar na saúde das pessoas. Um detalhe que quase é uma necessidade obrigatória de ter naquele local, não é mesmo? Com certeza. E isso tu transpondo para o dia a dia, para o teu espaço de habitar, ele tem que estar presente também. Tu não pode simplesmente separar uma coisa da outra. O consultório é assim, 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 e lá na tua casa a coisa não funciona desse jeito. Não, o conforto ele tem que existir em todos os locais, né? Em todos os cenários que a arquitetura cria. Né? A gente vive em cenários projetados por arquitetos. A gente nasce num hospital, a gente vai para casa, a gente frequenta uma escola, a gente frequenta parques, a gente vai a ginásio, academia, teatro, cinema. Então, a nossa vida ela é feita de cenários projetados por arquitetos. E o conforto e a qualidade de vida, ele tem que estar presente em todos eles. Com certeza, é isso aí. E me diz uma coisa, eu acho que isso aí é uma gourmeteria e um office e um estar, é isso? Isso, esse aqui é um apartamento que a gente remodelou total, né? A gente diminuiu um dos dormitórios, integrou com a sala, criando um espaço de trabalho e integrando com a cozinha. Então a gente trouxe também bastante espaço para a gente conseguir ter plantas, né? A moradora gostava muito de ter plantas, de ter temperos. E a gente conectou os ambientes, integrando visualmente e criando... Esse apartamento ele era bem compartimentado, aquela planta bem tradicional. E com essas ampliações, né, a gente conseguiu criar uma ventilação cruzada da sala para a cozinha. Maravilha. E
é aqui pertinho, perto da beira do rio, então assim, a brisa que tem ali, praticamente não se precisa mais de ar-condicionado. Isso é maravilhoso. Então isso é sensacional. E eu vejo que tu gosta muito da escola da industrial, né? Sim. E quando a gente percebe que o industrial também aceita cor, Sim. a coisa fica muito mais, flui muito melhor, não é mesmo? Sim. Tu ter a concepção do projeto industrial em momentos deste projeto industrial, tu larga cores, seja ela qual for, uma cor mais quente, uma cor mais tranquila, como a gente viu ali o azul, e posteriormente nós vimos uma parede verde. Então assim, quando isso acontece, né, a gente quase que oficializa que hoje, né, a escola industrial que existe a nível de projeto, ela é quase que uma evidência para todos os escritórios, né? Hoje tu não é uma identificação de um único escritório. Exato, né? Exato. Eu gosto muito de trabalhar com o elemento cor em doses nos projetos, porque a vida é colorida. A vida precisa disso. Então, a gente trabalha com uma base neutra, seja ela um pouco mais industrial, seja um pouco menos, mas trazer esse toque de cor, ora um verde, ora um azul, ora um laranja. Eu brinco no escritório que sempre tem um elemento surpresa, né? Tu entra e tu vai caminhando e quando vê, pá, tem uma parede terracota, tem alguma coisa que acontece, tem um quadro bem colorido, porque isso é que transforma o espaço numa casa, né? Isso que dá a personalidade, isso que dá a identificação do cliente com aquele espaço. Isso tu consegue identificar naquele briefing inicial que tu faz, né? Sim, sim. E a partir do que tu tem essa consciência de que isso vai fazer bem para o teu cliente, tu tem que aplicar, não é mesmo? Não, com certeza. É muito difícil vir um cliente no escritório e durante o briefing dizer, olha, eu quero uma casa completamente minimalista, tudo branco, tudo asséptico, né? É muito difícil. Isso é difícil para o teu cliente na hora do resultado final e é difícil para ti projetar, porque o menos é mais, né? Sim. Então, quanto menos tu faz, mais tu tem que mostrar. Sim. E essa é uma condição que, eu acho que é difícil de tu contemplar todas as premissas que são colocadas ali. É que é difícil tu projetar espaços minimalistas quando a nossa vida não é minimalista. Exatamente. A gente não vive numa sociedade de mínimo consumo, né? Então a pessoa até vê ali uma revista com uma coisa mais minimalista, mais escandinava, às vezes, e acha bonito, mas com a conversa ali, a gente faz várias reuniões de briefing no escritório, a gente tenta entender bem, assim, até aquilo que o cliente não está dizendo, né? A gente é um pouco psicólogo nessa hora, né? É verdade. Tu tem que, muitas vezes, tu tem que fazer uma volta de perguntas que é para tu poder descobrir um detalhezinho que vai levar à definição da coisa, né? E quando o cliente começa a responder essas perguntas e a pensar sobre o que a gente está falando ali, quando ele nos traz essa imagem minimalista, ele vê que não serve na vida dele, não se encaixa, porque a vida dele não é minimalista. Então, onde é que ele vai guardar as coisas dele? Onde é que ele vai guardar? Bom, tu quer um apartamento assim? Beleza, vamos colocar 80% do que tu tem fora, vamos doar, porque tu vai ter que viver com 20%, que é o que cabe. E aí ele não quer. E aí ele não quer. É isso aí. Então, é muito bonito, né? Um espaço minimalista, mas não... E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. O que falta? Quais são os próximos passos e o que falta de sonhos para tu realizar na tua vida profissional como arquiteto? Uau! Nossa! Essa foi forte. Essa foi forte. Olha, eu sou muito grata hoje pelo o que eu tenho, né? Pelo escritório consolidado e todos os projetos que a gente vem fazendo ao longo desses 15 anos. Mas a gente sonha com mais, né? Então, sempre mais, a gente sonha com mais. Eu sonho com expandir o escritório. Hoje a gente atende Rio Grande do Sul, temos alguns clientes, fizemos já alguns projetos fora do estado, mas eu gostaria de mais, né? Penso em ampliar o escritório, atender mais a nível nacional, conseguir expandir sem perder a qualidade, né? Com o mesmo padrão. E o que tu está fazendo para isso? Ah, segredo, né? Não, a gente está estruturando, eu trabalho muito ali no escritório com
processo com método, né? Então a gente tem uma metodologia de desenvolver o projeto, uma metodologia de atender o cliente. E tem metas para serem atingidas. Exatamente. E quando a gente consegue organizar, não só fazer o projeto, mas entender como a gente faz o projeto e por que a gente faz daquela forma, tu consegue... É isso que acontece na Europa e nos grandes países desenvolvidos, né? Então, quando tu conseguir atingir essa etapa, é sinal que tu está num patamar internacional. Ai, tomara! Angelina, eu quero agradecer o teu compartilhamento de ideias e de processos, entendeu? Porque é muito importante a gente falar isso e demonstrar isso para os nossos futuros clientes, porque, na verdade, ainda existe um preconceito na contratação de um profissional da nossa área. Sim, falamos anteriormente com a Cíntia, né? O arquiteto é 3% do valor final de uma obra. Então, assim, se tu contrata o profissional lá no início, provavelmente esse processo vai ser muito bem desenvolvido e muito bem trabalhado. Exatamente. Certo? O arquiteto é a parte mais barata da obra e é aquela que vai te salvar de vários perrengues. É isso aí. Então, muito obrigado pela tua participação. Aguarda um pouquinho que eu quero mostrar aqui, onde que eu mostro aqui. Esse aqui é um e-book que está sendo lançado na quinta-feira, dia 4 de setembro, às 19 horas, na loja Simoneto, em Canoas. Tá? É um escritório, é um e-book que traz alguns projetos que foram analisados e foram colocados a nível de neurociência aplicada. Eu conto com vocês lá, muito obrigado. O próximo programa será na terça-feira que vem e eu aguardo vocês. Caminhos da Arquitetura. Até lá!